Nós somos graduandos de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp de Araraquara e vamos explicar tensão superficial e seus fenômenos. Para início de conversa, é necessário que a gente primeiro explique o que é o efeito Marangoni. Esse efeito se apresenta sempre que há um gradiente de tensão superficial em um líquido, seja na porção externa ou interna do mesmo. Esse efeito recebe tal nome por conta do físico italiano Carlo Marangoni, que estudou para sua tese de doutorado. Bom, agora explicando sobre a tensão superficial, trata-se da atração que as moléculas de água possuem uma em relação à outra, quando em solução, o que causa uma certa resistência à pressão, denominada de tensão superficial. Enquanto essa resistência não é rompida, as moléculas de água continuam a se atrair. Nós podemos dar como exemplo desse fenômeno alguns insetos que ficam suspensos sobre a água com suas patas sem se afundarem. Agora, para ficar mais visível a tensão superficial, nós faremos dois experimentos, um utilizando orégano e detergente e outro utilizando pimenta em pó e detergente. Vamos reproduzir primeiro o do orégano. No refratório de vidro, foi adicionada apenas água, e vamos adicionar o orégano com uma colher e dar uma pequena misturada. Por último, nós aplicamos um pouco de detergente na ponta dos dedos e tocamos a água com orégano, fazendo com que as partículas de orégano se desloquem. O mesmo procedimento foi feito apenas trocando o orégano por pimenta em pó. Bom, agora, para facilitar o entendimento do experimento, a gente precisa saber que o detergente tem uma ação surfactante, portanto, ele atua quebrando a tensão superficial e enfraquecendo a resistência apresentada pela água. Essa diminuição na força de atração entre as moléculas de água onde o detergente foi aplicado faz com que as moléculas dessa parte se expandam por não estarem mais tendo uma força de atração tão grande, ao passo que as moléculas de água da região onde o surfactante não foi aplicado se contraem. Como pode ser visto no experimento, o orégano pareceu se deslocar muito mais rapidamente que a pimenta. Isso pode ter acontecido porque o orégano é menos denso que a pimenta. Vamos falar agora um pouquinho sobre as aplicações no dia a dia do efeito Marangoni. O efeito Marangoni pode ser utilizado para diversas situações, uma vez que o gradiente na tensão superficial muitas vezes é utilizado para alertar a respeito de diversos indicadores, como concentração de solvente, potencial elétrico ou de temperatura. Mas, no caso do vinho, é para determinar as lágrimas de vinho, o qual resulta da situação em que o vinho vem a ser uma mistura de água e etanol, entre outros componentes. Entretanto, também é conhecido sua utilização em soldagem, cristalonogênese e fusão de metais por raios catódicos. No dia a dia, podemos observar o efeito Marangoni no que é conhecido, como dito anteriormente, lágrimas de vinho, que seria o efeito ocasionado pelas diferentes tensões superficiais do álcool e da água que estão presentes no vinho. Outro exemplo é em bolhas de sabão, que acontece por conta da fina camada da bolha, que contém água e sabão, estar circundada de ar, e então, novamente, os efeitos de diferentes tensões superficiais provocam a existência desse efeito. O efeito Marangoni na tecnologia, ele está correlacionado com a diferença de tensão superficial entre os componentes. O componente com maior tensão vai se deslocar com mais facilidade o líquido de menor tensão, provocando uma turbulência no meio. Isso gera a dispersão de um dos componentes que irá gerar espontaneamente as nanopartículas. Agradecemos a atenção de todos e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Obrigada!